E o filme número 138 que eu trago para você agora nesse momento se chama The Abyss, ou O Abismo na tradução literal, mas no português, no Brasil aqui ficou O Segredo do Abismo, um filme lá de 1989, mais um das antigas, que eu vou contar agora todos os detalhes que eu percebi assistindo esta super obra, já antecipando para você que deseja assistir. Começando com a sinopse, este filme é de primeira classe, hein? Filmado debaixo d'água, esse é um ponto forte desse filme, o trabalho que eles tiveram para fazer todas estas filmagens. Conta a história do inexplicável naufrágio de um submarino estadunidense. Uma equipe de cientistas em uma plataforma civil de exploração de petróleo se vê repentinamente com a missão de tentar resgatar o USS Montana, um submarino nuclear que afundou misteriosamente com 156 tripulantes e após o ocorrido não houve mais contato. A plataforma é usada para a Operação Salvo, a operação de resgate, que visa resgatar a tripulação do Montana, caso ainda exista algum sobrevivente, e também resgatar todos os segredos que tinha dentro daquele submarino. Porém, a Marinha não terá tempo hábil para chegar até o local e por isso acaba contratando essa equipe petrolífera, que só aceitou a missão devido ao valor que ofereceram para eles. Porém, mal imaginariam dos problemas que eles encontrariam tanto dentro da equipe quanto problemas lá no fundo do mar, lá no abismo. Isso é um pedacinho então da história, da sinopse deste filme, que trata inclusive de extraterrestres. Quem gosta do assunto é um prato cheio. Ano então 1989, feito lá nos Estados Unidos com 146 minutos de duração, um filme bem longo. Direção do grande, genial James Cameron. O elenco, trazer alguns deles aqui, o Ed Harris, também tem a Mary Elizabeth, o par romântico então deste filme. O gênero é aventura, ação, também ficção científica. Foi lançado nos Estados Unidos em 9 de agosto de 1989. Não tem aqui a informação de quando chegou no Brasil. Idioma inglês, né? A receita ficou na casa dos 90 milhões de dólares. Vamos aos pontos negativos, positivos e também a minha nota para fechar aqui mais uma resenha para você. Vou começar com os pontos negativos, são 3 que eu vou destacar. O primeiro, para mim, não foi um problema, não foi um defeito, pois eu assisti e gostei do filme até o final, apesar de ele ser longo. Mas o filme tem momentos que se enrola bastante, poderia ser resumido, poderia ser simplificado. Você que vai assistir talvez tenha essa impressão. Segundo ponto negativo, o vilão. Achei um pouco fraco, poderia ser melhor trabalhado. E o terceiro ponto, esse aqui eu fui pesquisar para ver se realmente poderia ser possível. Tem uma cena muito importante do filme em que é posto no nosso protagonista a roupa de mergulho e eles usam um sistema líquido e colocam este líquido dentro do traje, e aí o mergulhador respira esse líquido que obviamente está cheio de oxigênio, e somente desta forma ele poderia descer, e no filme ele desce mais de 12 mil pés. Deixa eu converter aqui os pés, para quem não sabe, por exemplo, 1000 pés equivale a 304 metros, então 10 mil pés são 3 mil metros, 12 mil, vamos arredondar aqui para no máximo 4 mil metros, que foi a distância que o nosso mergulhador desceu. Lembrando que um mergulhador profissional consegue descer 100 metros no máximo. Se passar disso, ele morre. Não pode, devido à pressão que acontece dentro da água. Uma pessoa normal, que não é profissional, 40 metros, 50 metros é o limite que pode entrar, mergulhar, E sem uma proteção, sem um submarino, enfim, outra proteção maior que possa nivelar a pressão. E aqui no filme ele desce 12 mil pés, então desce 3, 4 mil metros de profundidade, usando simplesmente uma roupa de mergulho e essa água dentro do traje. Aí fui pesquisar essa questão desse líquido respirável, e encontrei uma matéria que diz que no futuro poderemos ter. Inclusive a matéria dizia que estamos perto disso, portanto não é uma ideia muito absurda. Mas a questão dos 12 mil pés, você que entende do assunto e puder comentar, eu não cheguei à conclusão. Eu acredito que não, Um ser humano não tem como, apenas com a roupa de mergulho, descer
a 3, 4 mil metros. Ele seria morto bem antes. E outro ponto negativo da mesma cena é que ele vai descendo, costeando, digamos assim, a rocha, e ele cai certinho no seu objetivo. Isso aí também é coisa de ficção científica, na realidade não seria tão simples, não é verdade? Então os 3 pontos negativos que eu trago aqui para você. Que em nada estragam essa obra, é um filme realmente maravilhoso, tem vários pontos positivos que eu vou contar agora na sequência. Vamos lá. Primeiro, o suspense do filme é muito bom, a questão do mistério que causou o acidente com o submarino fica no ar por bastante tempo também, outras cenas com suspense muito bem trabalhadas. Segundo ponto positivo, as cenas com o rato, que é um animal de estimação no filme. Isso aqui, quem ouve muito aqui minhas críticas de cinema, sabe que eu gosto de extrair as coisas boas que os filmes nos trazem para a nossa vida real, para a nossa vida. E aqui eu extraí a seguinte mensagem: devemos entender e respeitar o gosto pelas pessoas. Sempre tem alguém que ou gosta de alguma coisa, alguma atividade, ou de um animal de estimação, como é o caso, ou até um animal exótico, que é não sei se é um rato, um hamster aqui no filme. Ele é grande, né? Maior que um hamster, mas é branco, enfim, não sei dizer aqui exatamente que tipo de rato que é. Mas o rato é o animal de estimação aqui do nosso personagem. Então mostra que tem pessoas, as pessoas têm coisas distintas e importantes na sua vida, então devemos respeitar os gostos de cada pessoa. Terceiro ponto positivo que eu trago também nos dá um ensinamento, a questão da cena do anel, que ficou preso na porta, quase que decepou a mão do nosso protagonista, ele poderia morrer inclusive naquela cena, e o anel no dedo salvou. Mostra o quê? Os pequenos detalhes na nossa vida. Quem não conhece alguma cena ou até alguém que se salvou, deixou de morrer talvez, por um pequeno detalhe. Claro que é difícil, mas acontece muito. E o filme nos mostra que um pequeno detalhe que ele quase jogou fora, que é o caso do anel, salvou então a vida dele. Quarto ponto positivo, assistindo o filme lá no começo, nos leva a um certo preconceito com a história de amor. Preconceito, outro item complicado que o filme pode nos ensinar com essa cena aí a não fazer, né? Então um pequeno preconceito a gente tem com a história do amor, de amor do filme, mas com o desenrolar do filme e aí também a excelente atuação dos atores nos mostra uma grande força emocional. Muito bom a cena de amor aqui deste filme. Quinto ponto positivo, as cenas dos extraterrestres. Esse aqui, inclusive, é talvez o ponto mais forte do filme, porque ele revolucionou a questão dos efeitos especiais. Esse filme aqui, a cena foi usada primeiramente e depois usaram a mesma tecnologia para fazer o T-1000 no filme do Exterminador do Futuro 2, que foi uma revolução em termos de efeitos especiais para a época, que hoje ainda você pode assistir e ela ainda é bastante realista. Então muito bom realmente a questão das cenas com algumas das cenas com os extraterrestres. Na verdade, gostei de todas elas, muito bem feita essa parte dos extraterrestres. Próximo, até perdi a conta aqui, próximo ponto positivo, amigo ouvinte, você sabe aquela cena, aquele tipo de cena que eu já retratei várias vezes aqui em vários filmes, quem acompanha com frequência sabe, aquela cena que te emociona, você está assistindo e bate aquele arrepio, bate aquela emoção, que é a parte boa dos filmes, né? O filme que consegue nos fazer ter arrepios e emoções, ele já está garantido no nosso rol dos favoritos, não é verdade? Aqui tem uma cena muito boa nesse sentido. Não vou contar, obviamente, para não estragar sua surpresa, mas tem e é muito bom. Penúltimo ponto positivo, o final. Achei o final bom, muito bom, inclusive. Principalmente pela mensagem que ele nos traz. Esse final desse filme poderia muito bem acontecer de verdade com a nossa humanidade. Inclusive tem um outro filme que eu já contei aqui, que é O Dia em que a Terra Parou. Procure, muito interessante esse filme, que é até mais antigo que esse. Também traz uma mensagem muito boa para a humanidade. Se isso aí acontecesse de verdade, nós seres humanos aprenderíamos, sem dúvida, alguma coisa de importante. Já visto tanta coisa ruim que o ser humano faz para o seu semelhante.
Esse filme aqui nos traz uma verdadeira lição de moral. E eu digo, deveria acontecer na vida real, porque infelizmente só o filme ele não é capaz, ele emociona as pessoas, sem dúvida emocionou naquela época, trouxe a mensagem, enfim, mas somente o filme ele não consegue mudar o ser humano, pelo menos não naquele momento, leva tempo para isso, mas por isso eu torço para que um dia algo assim realmente aconteça, que venha alguém de fora do planeta e nos ensine a viver, porque o ser humano faz coisas que talvez um ET, um extraterrestre não acreditasse, talvez não vá acreditar se chegar um dia, se é que eles existem, chegar a ver, né? E para finalizar, o último ponto positivo, gostei muito de um fato que foi bastante criticado pelos críticos especializados, que é a questão dos alienígenas, justamente, não serem muito bem desenvolvidos no filme, porque eles aparecem, depois somem por um tempo, demora a reaparecer. Isso aí foi criticado, então, porque poderia ser bem melhor desenvolvido. Mas para mim foi positivo, porque pelo filme ser longo, ele consegue deixar a expectativa do próximo encontro com o alienígena. Eu percebi isso. Então você fica preso ao filme esperando também. Você, claro, gosta do desenrolar do filme, mas também fica esperando o próximo contato com o extraterrestre. Então, para mim, isso foi um ponto bastante positivo. Essa foi minha análise, então, os pontos negativos e positivos que eu trouxe, que eu encontrei neste filme e acabei de contar para vocês. E a minha nota para finalizar, como tem tanto ponto positivo, como o filme trouxe emoções e arrepios, como eu disse, como me emocionou e principalmente me prendeu na cadeira do início ao fim, quando ele faz isso, é o critério da minha nota, que é 5 estrelas. Só não ganha 6 porque 6 estrelas aí entra no rol dos meus favoritos, aí não pode ter defeito nenhum, aí tem que ser perfeito. Aí, como eu disse, aí 3 defeitos no filme, eu vou deixar a nota nas 5 estrelas, que é excelente, é um filme que vale a pena você assistir, até porque esse filme está enquadrado na história do cinema com toda a certeza. The Abyss, ou O Abismo, O Segredo do Abismo, filme lá de 1989, que eu contei hoje para você. Um abraço e até o próximo filme.